O avô de Gamaliel era Hilel, então era uma pessoa muito importante, um rabino muito importante, um grande influenciador em Israel. Então, Paulo era uma criança fora do normal, fora do comum. Era uma criança muito sábia e ganhou um rabino e ele não teve tempo de estudar para fazer tendas. Eu queria que você entendesse isso. Ele não teve tempo para ter uma profissão. Possivelmente Jesus, Yeshua, ele deve ter estudado, sido considerado um rabino fora das margens do que se era considerado um rabino. Ele era alguém especial, ele era alguém fantástico, porque ele tinha profissão e ao mesmo tempo conhecia muito das escrituras. Então, possivelmente, você vê que Jesus ele não tinha uma linha, eu digo nesse sentido do farisaísmo de formar rabinos, até porque muitas coisas que ele faz como os essênios faziam, e também muitas coisas que ele faz como os fariseus faziam, mas ao mesmo tempo ele criticou tanto os essênios quanto o farisaísmo. Ele falou muitas coisas, apontou muitas coisas erradas dentro do meio dos rabinos, dos fariseus. Então, Paulo teve essa formação porque você vai saber que você já sabe que Paulo só se volta a Deus mesmo de verdade quando ele escapa um pouco do modo em que os rabinos daquela época enxergavam Yeshua, enxergavam Jesus e tudo o que estava acontecendo naquele momento, só depois da queda dele, e a gente vai falar disso futuramente. Mas enfim, Paulo é formado então, e ele não tem tempo para aprender uma profissão, nem a de fazer tendas do modo que a gente entende. O problema é que a palavra no Novo Testamento, vou ver se eu consigo colocar embaixo aqui a palavra para vocês, ela significa fazedor de pequenas tendas. E o que é uma pequena tenda em Israel? Uma pequena tenda não são tendas como a gente está acostumado a ver na nossa cultura. Um fazedor de pequenas tendas em Israel, a expressão pequena tenda, né, em Israel significa o talit, aquele chale de oração, talit. E o apóstolo Paulo aprendeu com Gamaliel a fazer esse tipo de pequena tenda, os chales de oração. Tem até um texto em Atos que eu não me recordo agora, mas vou ver se consigo colocar na tela para vocês, que diz que o apóstolo Paulo, que ele usava o chale e que aonde ele passava, as pessoas tocavam nas orlas dessas vestes, as pessoas tocavam no talit dele e eram curadas nas roupas do apóstolo Paulo e eram curadas. Possivelmente as roupas seja exatamente isso. Lembrando também que isso aconteceu com Jesus. Tanto na mulher do fluxo de sangue quanto da filha de Jairo, eu tenho um vídeo a respeito disso. Se você não assistiu, assista porque vale a pena. Então, o apóstolo Paulo ele não tinha uma profissão assim técnica. Ele fazia exatamente o que estava envolvido com as escrituras, com o rabinato. Era o que ele tinha aprendido, porque ele não teve tempo para fazer isso, para ter uma profissão nesse sentido de ser, por exemplo, um médico, um fazedor de tendas, alguém que fazia casas, né? Algumas pessoas pensam nisso. Não, mas fazedor de tendas nesse sentido, dentro da cultura hebraica. Então, com isso, por que isso é tão importante? Porque você vê que o apóstolo Paulo, ele dedicou toda a sua vida a aprender as escrituras. Então não é qualquer pessoa que vai chegar e vai entender Paulo. Por isso que Paulo é muito questionado, tanto pelos judeus, e Paulo também é muito questionado pelos cristãos. Porque você pode pegar um texto de Paulo falando que ele ama a lei. Por exemplo, tem um texto que ele diz que a lei é boa, que a lei é perfeita, que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Tem um texto que Paulo diz que ele tem prazer na lei do Senhor. E há textos que Paulo fala aparentemente contra a lei.
Então, o que está acontecendo? Paulo sofria de esquizofrenia. Existem até amigos meus que começaram a verticalizar os estudos e começaram que abandonaram Paulo. Falaram, nossa, ele tá maluco, porque cada hora ele fala uma coisa. Será que Paulo cada hora fala uma coisa? Ou será que a gente não está entendendo o que Paulo está dizendo porque a gente não conhece todas essas coisas que eu falei no primeiro vídeo? A gente não conhece a Torá, a gente não conhece os profetas, a gente não conhece a cultura judaica. Eu acho que essa opção é mais viável. Então veja só, eu queria te explicar uma coisa fantástica. O apóstolo Paulo, ele sabia de coisas que nós não sabemos. E uma dessas coisas é que em Israel se tem duas leis. Eu vou te explicar. Isso vai soar estranho, porque para um judeu não existem duas leis. Mas você vai entender. Às vezes você está conversando com um judeu ortodoxo, e ele vai te falar assim, ele vai fazer uma citação da Torá. Ele fala assim, olha, eu vou citar a Torá. E aí você fala assim, nossa, mas eu nunca vi esse texto na Torá. E você nunca viu mesmo. Porque a Torá que ele está citando, a lei que ele está citando, é a Torá Shebe Al-Peh. O que é isso? É a Torá oral. É o que nós conhecemos como Talmud. Eu não sei se você sabe disso, mas em Israel, o Talmud, ele é conhecido para os judeus como uma lei. Na verdade, eles acreditam que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Moisés recebeu a lei escrita, que é a Torá, que nós conhecemos, os 5 livros, que nós chamamos de o Pentateuco, mas ele também recebeu uma lei oral, segundo o judaísmo ortodoxo. E não só o judaísmo ortodoxo, outros judeus também acreditam nisso. E essa Torá, essa lei oral, essa Torá oral, ela se transformou mais tarde no Talmud. O Talmud é dividido em 2 partes, Mishnah e Gemara. Eu tenho me dedicado a estudar muito sobre isso, porque é uma forma de você conversar com os judeus e de trazê-los de volta ao Messias, e tendo em vista que muitos que verticalizam os estudos errados e acabam se convertendo ao judaísmo e não voltando mais. E, gente, se vocês estudarem os escritos judaicos, vocês vão ter mais certeza que Jesus realmente é o Messias. Jesus é o Messias de Israel. E é fantástico a história deles, e é claro que tem muitos comentários, porque além da lei, tem os comentários da lei, tem a Mishnah e tem a Gemara. Um é a lei propriamente, outro é comentários de rabinos sobre a lei. E aí lá tem comentários que não tem nada a ver com a realidade, e tem comentários bons também. Depois, mais tarde, eu quero falar sobre isso em outro vídeo, sobre isso com vocês, que vocês analisem e vejam que realmente Jesus é o Messias. Até falando de Jesus vindo em 2 fases, como Mashiach ben Yosef, que é o Messias filho de José, e o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, que o Messias teria que vir em 2 partes, né? Então é fantástico estudar essa história. Mas, pois bem, voltando a Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia de coisas que nós não sabemos, e uma delas é que em Israel se tem 2 leis. Uma dessas leis é a Torá escrita e a outra é a Torá oral. Pois bem, o que acontece é que se você analisar os evangelhos, você vai perceber que a Torá, estou tentando muito, eu não sei como vai ficar o áudio desse vídeo, mas tenha paciência, tá, gente? O que acontece é que você analisando os evangelhos e as cartas de Paulo, você entende que a Torá oral, ela não vem de Deus. Ela não vem de Deus. Muitos comentários faz sentido, mas ela não tem a autoridade, ela não tem, ela se choca com até o que nós chamamos de Antigo Testamento, com Tanar, com os escritos antigos. Então, assim, você vê que ela não tem essa conotação que eles dão ao Talmud. Não deveria ter essa conotação. Então, assim, é fantástico estudar sobre isso, e a gente aprende muito estudando sobre isso.
E Paulo, nas cartas, ele fala bem da Torá de Moisés escrita, mas fala mal da Torá oral.